Paz de Cristo, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã. Como sempre fazemos toda semana, nós da Igreja Presbiteriana de Irajá, nós realizamos estudo bíblico e distribuímos pela YouTube para você. Meu nome é pastor Carlos Alberto Monteiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Irajá, que é localizada no município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro, como eu já falei, no bairro de Irajá. O estudo de hoje que eu quero falar com você é uma continuidade do capítulo de Gênesis 6. E mais precisamente, nós vamos ler para você hoje, Gênesis 6, versículo de número 3, que diz assim aos nossos corações: E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. E esse texto aqui, esse versículo aqui, ele fica no imaginário das pessoas. De que maneira ele fica? Porque alguns entendem que esse texto aqui, quando o Senhor Deus menciona a questão que os dias do homem serão 120 anos, as pessoas entendem, alguns intérpretes entendem, que o Senhor Deus está falando aqui sobre a redução da idade do homem, ou da duração da vida da idade do homem, passando então agora o homem a viver 120 anos no máximo, não passando disso. Então aí nós observamos aí que esta questão da redução da idade do homem, que alguns entendem que está estampada nesse versículo de Gênesis 6, versículo 3, mostraria a transitoriedade da vida do homem, né? O homem, pelo pecado, pela entrada do pecado na história da humanidade, esse homem então não viverá mais para sempre, mas passaria e passou, de fato, a morrer. Mas isso dentro do conceito, do entendimento que esses 120 anos se refere à duração do tempo de vida do ser humano, homem ou mulher, na Terra. E aí eu tenho uma pergunta para você, então, já nesse início do estudo. A pergunta é: Deus, de fato, fixou em 120 anos a idade da sua criação máxima, o homem? A interpretação mais plausível para esse texto, porém, não é essa questão da transitoriedade da vida do homem, não é essa questão que o homem passaria a viver até 120 anos e passando disso o homem morreria. A interpretação mais plausível, na verdade, não é esta, mas a interpretação mais coerente que chega ao nosso conhecimento através dos estudos dos intérpretes, dos exegetas sobre esse texto, é que, na verdade, esse texto nos mostra o registro de Deus, do Senhor Deus, declarando que, e eu vou tornar a repetir o versículo, mas serão os dias do homem 120 anos. Que homem o Senhor Deus está se referindo? O homem dentro do contexto desse texto. Esse texto de Gênesis 6, ele fala sobre os motivos do dilúvio. Então ele está informando para nós o descontentamento do Senhor Deus com a espécie humana, o descontentamento do Senhor Deus. A Bíblia até coloca a expressão arrependimento, que nós já em outros vídeos de estudo já explicamos o que seria esse arrependimento do Senhor Deus. Mostra o descontentamento do Senhor Deus com a maldade imperando na multiplicação da espécie humana na terra. E aí o Senhor Deus fala: olha, meu espírito, que é o Espírito de Deus, não contenderá mais com o homem que Deus criou para sempre, porque certamente é carne, o homem é carne, mas serão os dias desse homem 120 anos. Então, o entendimento melhor sobre esse texto é que esses 120 anos se referem a um período de duração de tempo onde o Senhor Deus usaria Noé para trazer a sua palavra, para pregar a sua palavra para os homens daquela época, e seria isso feito em 120 anos. Ou seja, essa geração que Deus quer destruir, ela seria destruída em 120 anos, ou seja, então não seria de imediato, logo assim que o Senhor Deus faz esse pronunciamento, mas duraria ainda com tempo de vida para essas pessoas, para essa geração que o Senhor Deus vê que a maldade se multiplicou dentro da história da humanidade, que a maldade se multiplicou dentro dessa mistura da linhagem de Sete e da linhagem de Caim, ou da linhagem setita e da linhagem caianita.
passa-se então 120 anos, ou passariam então 120 anos, até o Senhor Deus colocar a família de Noé na arca. E ao colocar a família de Noé na arca e os animais também, macho e fêmea de cada espécie, o Senhor Deus enviaria o dilúvio e destruiria, como ele disse, esta humanidade, menos Noé e os seus filhos e as suas noras e a esposa dele, Noé. Ele não destruiria. Então entendemos, a melhor explicação, a mais coerente, é que esses 120 anos seria então desde o pronunciamento de Deus em Gênesis 6, verso 3, até ocorrer de fato o dilúvio que veio destruir a humanidade, que veio destruir a criação de Deus na face da terra. Então, 120 anos seria o tempo de Deus, dado por Deus, como prazo determinado para o anúncio de quê? O anúncio do juízo do homem até o dilúvio. Se fosse os 120 anos prazo máximo para o homem viver, como nós poderíamos explicar então Noé, depois de Gênesis 9, verso 28 e 29, ainda vivendo mais 350 anos? Eu vou abrir para você e vou ler, e vamos colocar na tela também esse versículo. Gênesis 9, verso 28 e 29, da palavra do Senhor Deus, diz assim: viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ora, então, após o dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos. No total geral, que quando começou o dilúvio, Noé tinha 600 anos, no total geral, Noé viveu 950 anos na face da terra. Aqui a Bíblia Sagrada nos expressa claramente que Noé pregou durante 120 anos. Quando eu digo isso, estou falando no sentido do tempo exato de 120 anos. Que a Bíblia não expressa claramente que Noé pregou durante 120 anos. Nós não temos um texto que nos mostre de forma clara, explícita, essa pregação de Noé sobre 120 anos. Temos textos que falam que ele é o anunciador, que ele é um pregador. E nós vamos verificar daqui a pouquinho mais esse texto que fala sobre isso. Mas a questão da duração do tempo da pregação é uma suposição que se faz mediante Gênesis 6, versículo 3, quando você se junta esse texto com textos que mencionam que Noé era um pregador. Mas isso é mais para frente. Vamos continuar aqui nessa questão aqui que nós estamos conversando com você. Então, olha só, sabemos então que Noé, ele é um pregador, e entendemos agora que 120 anos não é a data limite da duração da vida do homem, mas possivelmente os 120 anos seria o tempo em que Noé pregou essa palavra. Vamos verificar o contexto para ver se isso é verdade ou não? Vamos verificar o contexto? O contexto é o seguinte: é onde está inserido o versículo 3. O versículo 3 que fala dos 120 anos, que o Senhor Deus coloca claramente que agora serão os dias do homem 120 anos, temos que ver o contexto. O contexto está dentro do capítulo 6. E o contexto do capítulo 6 é um contexto querido irmão e irmã, e você que nos assiste nesse estudo, é um contexto de destruição, um contexto caótico, um contexto de destruição, entre aspas, um contexto de apocalipse, de fim do mundo, não é? Porque se você observar o versículo, por exemplo, número 7, que eu vou ler agora, diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, pois me arrependo de ter-os feito. O Senhor Deus demonstra então um sentimento de arrependimento para essa criação do homem, e nós já estudamos aqui sobre essa questão, que esse arrependimento é uma expressão, é uma linguagem antropopática, que é você atribuir sentimentos humanos ao nosso Deus Criador, para que nós, homens, consigamos entender o que se passa na mente e coração do Senhor Deus. Então é uma linguagem antropopática, né? Inclusive dizer que Deus tem coração, ou coração como nós pensamos, também é uma linguagem antropopática, mas é para nós entendermos o que se passa dentro do Senhor Deus, dentro dos pensamentos do Senhor Deus. Por isso falamos assim. Nesse contexto do versículo 7, entendemos que Deus está arrependido e quer destruir a humanidade. Então, é um contexto de destruição.
Verificando o versículo 5, nós observamos que Deus fala o motivo da destruição. Viu o Senhor que a maldade dos homens, Deus olha para a terra, e quando Deus olha para a terra, ele vê o que no coração do ser humano que ele criou? Maldade. No coração desse ser humano que ele criou, que agora está misturado. Volto a dizer, para ficar bem fixo na nossa mente, houve uma mistura, a mistura dos descendentes de Caim com os descendentes de Sete, Sete que é filho de Adão e Eva, Sete que passa a ficar em lugar de Abel, Abel que foi morto pelo seu irmão chamado Caim, Caim que foi expulso, Caim que dá origem à linhagem cainanita, uma linhagem que é afastada de Deus, que não adora a Deus, que não teme a Deus, que não obedece ao Senhor Deus e que não adora o Senhor Deus. Já Sete, ele vai formar uma linhagem, substituindo Abel, uma linhagem que vai invocar, adorar o nome de Deus, começando pelo filho de Sete, chamado Enos, que levanta um altar para o Senhor Deus. Tudo isso está registrado em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então, verificamos então que o Senhor Deus viu que a maldade dos homens era grande na terra, versículo 5, e que todo o desígnio do pensamento e do coração do homem era mal continuamente. Então Deus vê maldade no coração do homem, Deus vê perversidade no coração do homem, Deus vê essa mistura das raças, mistura das linhagens, uma linhagem que o adorava, uma linhagem que não o adorava, que era a linhagem de Caim, e a linhagem que o adorava, que era a linhagem de Sete, se misturaram, e nessa mistura a linhagem de Caim vence, no sentido que todos os descendentes dessas duas linhagens, eles crescem se esquecendo de Deus, crescem desobedecendo ao Senhor Deus e crescem se multiplicando a maldade e perversidade na história da humanidade que o Senhor Deus criou. Eu estou te dando o contexto, verso 5, verso 7, e ainda tem o versículo 8, que diz assim: porém Noé achou graça ante os olhos do Senhor. Então você vê que dentro de um contexto caótico, de um contexto apocalíptico, de fim de mundo, onde Deus quer destruir a humanidade, porque ela se esmera em perversidade e maldade, na multiplicação dessa maldade, você vê aí uma palavra de esperança, porque Deus olha para um homem na terra, que é Noé, e acha graça, Noé acha graça diante dos olhos do Senhor, porque Noé é um homem que ama a Deus, que adora o Senhor Deus, um homem que devota a sua vida a Deus, um homem íntegro e puro diante do próprio Senhor Deus. Então, o contexto é esse. E dentro desse contexto você vê o versículo 3, no qual Deus fala, os dias desse homem que eu vou destruir na terra são 120 anos. Então, o que você entende aí? Deus deu mais 120 anos para este homem, para esta humanidade, que seria por ele Deus destruída, não é? Que seria por ele o Senhor Deus destruída. E aí vai entrar para nós aqui uma questão muito interessante, que já foi estudado por nós aqui, nesses vídeos, em semanas atrás, ou um mês aproximadamente atrás, que você pode procurar esse vídeo que fala sobre a imutabilidade de Deus e a mobilidade de Deus. A imutabilidade de Deus é que você entende que o Senhor Deus, ele é imutável, ele não muda os seus pensamentos. O que ele fala, ele faz acontecer. Deus não é igual ao homem que vem se arrepender. Por isso também entendemos que essa palavra arrependimento, e estudamos isso em duas semanas atrás, essa palavra arrependimento, ela não está bem colocada, não é bem apropriada para Deus. Por isso que é uma linguagem antropopática, para que nós possamos entender Deus debaixo de uma ótica, de uma esfera, de uma visão humana, que aí você consegue entender melhor o que se passa na mente do Senhor Deus. Mas voltando para a questão que nós queremos colocar aqui no versículo 3, esses 120 anos aqui seriam 120 anos em que a humanidade ouviria através de Noé a pregação de Noé sobre esse juízo que o Senhor Deus estaria imputando a esta humanidade. Verificamos então nesses 120 anos que Deus dá para ver essa pregação, construção da arca, e durante esses 120 anos os filhos de Noé crescem, né? Porque a Bíblia fala para nós que Noé teve filhos, não é isso? A Bíblia diz, versículo 32 do capítulo 5 de Gênesis: era Noé da idade de 500 anos quando ele gerou Sem, gerou Cã e Jafé, seus 3 filhos. Ele tinha 500 anos quando ele gerou os seus 3 filhos.
E essa geração, Sem, Cã e Jafé, eles crescem, e depois que eles crescem, viram homens adultos, e passa esse período de 120 anos, e a arca é construída ao longo desse período, e Noé prega ao longo desse período, é o que nós entendemos que acontece, é que eles vão entrar na arca orientados pelo Senhor Deus, junto com as espécies de animais, macho e fêmea também. Quando nós falamos que aí nós temos a imutabilidade de Deus e a mobilidade de Deus, que eu vou pedir até para que coloque na tela essa expressão, imutabilidade de Deus e mobilidade de Deus, eu vou explicar. A imutabilidade de Deus é que o Senhor Deus, ele não muda, Deus é imutável, Deus não muda o que ele pensa, o que ele quer fazer, ele faz. Ele não é homem para que se arrependa. Deus não muda, Deus é imutável. Mas e a mobilidade? Isso que é interessante, dentro desta imutabilidade, que é Deus não mudar, Deus não se arrepender e Deus não mudar os seus propósitos, Deus tem, dentro da imutabilidade, ele tem a mobilidade. O que é mobilidade? Deus se move dentro da sua imutabilidade, dentro da questão que Deus não altera os seus pensamentos, não modifica os seus pensamentos, aquilo que ele pretende fazer, ele faz acontecer. Dentro dessa imutabilidade de Deus, o Senhor Deus também tem a mobilidade, ele consegue se movimentar dentro da sua imutabilidade. Quer ver o exemplo? Ora, ficou bem claro para nós aqui que o Senhor Deus iria destruir a humanidade, ainda que ele olhasse para Noé, achasse graça em Noé e separasse Noé. Isso mostra que, na verdade, Deus não queria destruir a humanidade, Deus queria destruir aquela humanidade de então, aquele povo de então que estava realmente perdido. Mas Noé, que era íntegro, justo e que adorava o Senhor Deus, seria preservado por Deus, junto com sua esposa, junto com seus filhos que tinham nascido e que agora já estavam homens feitos, e ajudaram a fazer a arca, e depois entraram na arca e trouxeram suas mulheres junto com eles para a arca também, e com eles a humanidade iria continuar. Mas esses 120 anos mostra a mobilidade de Deus. Deus decreta: olha, vou terminar, me arrependi de ter criado a humanidade e vou destruir a humanidade, porque vi que a maldade dos homens é grande na terra. Então está decidido, Deus vai destruir a humanidade de então, daquela época de Noé, ele iria destruir, inclusive todos os animais da terra também seriam destruídos, a criação seria destruída. Isto mostra a imutabilidade, Deus decidiu, vai acontecer. Mas dentro dessa imutabilidade da decisão do Senhor Deus, ele se movimenta, aí nós chamamos isso de mobilidade de Deus. Como é que ele se movimenta? Ele se movimenta da seguinte forma: essa destruição não seria naquele momento, aí está a mobilidade, mas ela esperaria acontecer ainda 120 anos. Após os 120 anos é que Deus iria promover o que ele já tinha decidido, que era destruir a humanidade de então. É nesse exato momento, no capítulo 7, no versículo 1, você tem então a Bíblia Sagrada nos informando: disse o Senhor a Noé: Noé, entra na arca, porque a arca já tinha sido construída. Deus já tinha dado a Noé as medidas, a quantidade de madeira, as medidas da madeira, como construir a arca, todo o planejamento para a construção da arca, o Senhor Deus já tinha dado para Noé, como ele poderia fazer essa arca. Passado esse período de tempo, quando Deus, no capítulo 7, manda ele entrar na arca, porque a arca já foi construída. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que tinham nascido no versículo 32, do capítulo 5, quando Noé tinha 500 anos, eles já estão crescidos, já são homens feitos. Tanto é que quando Deus orienta: disse o Senhor a Noé, Gênesis 7, verso 1, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque vi que tu eras justo diante de mim nesta geração. Então Deus manda Noé entrar na arca com a sua esposa, com seus filhos, e não somente seus filhos, mas entraria também com as mulheres dos filhos dele, porque no versículo 18 do capítulo 6 diz assim: mas Noé, contigo estabelecerei meu pacto. Deus estabelecendo um pacto com Noé. Não havia pacto mais algum com aquela geração, com aquele povo, com aquela humanidade. Ela seria destruída. Mas com Noé, Deus então cria um pacto.
Ainda querendo trabalhar com você um pouco essa questão da transitoriedade da vida do homem e dessa interpretação ou má interpretação sobre que esses 120 anos se refere à duração de vida do homem na terra, agora nesse texto de Gênesis 6, decretada pelo próprio Senhor Deus, para reforçar a ideia que essa interpretação ela é má no sentido de ser equivocada. Eu falei que Noé viveu 350 anos após o dilúvio, o que já prova que essa interpretação dos 120 anos que o homem viveria está equivocada. Mas temos mais textos ainda. Se você reparar o Gênesis capítulo 11, do verso 10 em diante, nos fala da geração de Sem, Sem que é filho de Noé. E nas gerações de Sem, que é uma geração pós-diluviana, você observa no versículo 10, diz assim: são estes os descendentes de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então Sem tinha 100 anos, filho de Noé, depois que ele gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Então a multiplicação da humanidade na terra continua aí. Versículo 12. Viveu Arfaxade 35 anos, gerou Salá. Depois que gerou Salá, viveu Arfaxade 403 anos, gerou filhos e filhas. Então a multiplicação da humanidade ela continua a pleno vapor, podemos colocar desta forma aí. E nesse capítulo 11, você observa que após essa geração, que a gente chama de geração pós-diluviana, as pessoas viveram muitos anos, e muito mais dos tais 120 anos que foram prefixados, colocados por Deus no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então aí nós observamos que interpretar que Gênesis 6, verso 3, quando fala 120 anos, seria para marcar que a vida do homem e da mulher duraria até 120 anos, é uma má interpretação da Bíblia Sagrada, porque a própria Bíblia Sagrada nos mostra pessoas vivendo pós-dilúvio, vivendo 300 anos, 400 anos, muito mais anos, mostrando que se fosse mesmo um decreto de Deus, essas pessoas não poderiam viver esse tempo todo como nós estamos observando aqui. Continuando ainda o nosso estudo, se entende então que os 120 anos na construção da arca, Deus pronunciando, seria um tempo de oportunidade. Mas aí vem uma pergunta para você, já que conseguimos entender de maneira coerente que os 120 anos não é a duração de tempo de vida do homem, mas os 120 anos seria então um tempo de pregação de Noé, ainda que a Bíblia não fale que Noé pregou 120 anos, mas diga que ele é anunciador, que ele é um pregador. A questão que fica aqui é que há uma interpretação que coloca para nós que esses 120 anos de Noé, pregando, construindo a arca com a ajuda dos seus filhos e pregando, seria uma pregação dando oportunidade à raça humana, de então, de se salvar. Não é assim? Então temos a interpretação que os 120 anos seriam 120 anos de pregação do Evangelho, entre aspas, pregação das boas novas, entre aspas, por parte de Noé, para que houvesse oportunidade de salvação para aquele povo. Essa é uma das interpretações. Muitos seguem essa linha de pensamento, de oportunidade de salvação. Mas a pergunta é tempo de oportunidade de salvação ou é tempo de oportunidade para que Noé pregasse o juízo sobre aquelas pessoas? Então nós temos aqui, eu vou pedir até que coloque na tela, essa questão: 120 anos, tempo de juízo ou tempo de salvação? Qual seria a melhor opção para esses 120 anos em que Noé anuncia o Evangelho? Anuncia a palavra de Deus. Mas vamos colocar aqui, vamos verificar o texto onde Noé faz essa anunciação. Você indo no Novo Testamento, eu vou também aqui para poder ler com você, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro,
capítulo 2, peço a você que abra também nesse texto, então, em questão, segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 5, eu já estou nele aqui, diz o seguinte: esse não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com outras 7 pessoas, trazendo dilúvio sobre o mundo de ímpios. Que outras 7 pessoas são essas? É a família de Noé. Você tem a esposa dele, os 3 filhos, e também tem as noras dele também. Então aí você tem esse grupo de 8 pessoas. Esse texto aqui da segunda carta de Pedro, versículo 5, que se faz a junção desse texto com a junção do texto de Gênesis 6, verso 3, que ocorre a interpretação desses 120 anos que Noé então estaria pregando, anunciando a palavra de Deus. Porque nesse texto aqui, da segunda carta de Pedro, capítulo 5, capítulo 2, verso 5, fala: preservou a Noé, pregador da justiça. Então aqui Pedro está nos informando que Noé é pregador da palavra de Deus, pregador da justiça. E você juntando esse texto com a informação contida em Gênesis 6, verso 3, e é o que os intérpretes fazem para poder dizer que ele pregou durante 120 anos, você tem a informação, lá, novamente eu vou ler o texto para você, Gênesis 6, verso 3, vem a informação da seguinte forma: ora, diz a Bíblia, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pegando esses 120 anos, que serão os dias do homem, e já sabemos que não tem nada a ver com a idade, duração do tempo de vida, mas é do tempo da anunciação de Deus para Noé, de Deus colocando que vai destruir a humanidade, para realmente o fato real da destruição da humanidade pelo dilúvio, gira em torno dos 120 anos. E pegando esse texto de Pedro, do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que Noé é pregador da justiça, e aí, juntando os dois textos, que vem essa informação, essa interpretação que Noé pregou durante 120 anos, o período da construção da arca, o período que Deus decretou entre a anunciação dele da destruição da humanidade, que é a mobilidade de Deus. Deus é dinâmico dentro da sua imutabilidade, dentro dos seus decretos definitivos que ele coloca sobre a humanidade. Ele tem um dinamismo, e esse dinamismo se chama a mobilidade de Deus. Deus decreta que vai acabar com a humanidade, mas ele dá ainda 120 anos para isso acontecer. Então nós temos aí a mobilidade de Deus. Dentro dessa mobilidade de Deus, dos 120 anos, se entende que Noé pregou essa palavra durante 120 anos. E aí, vendo Gênesis 6, capítulo 6, verso 3, se tem a ideia do período, né, que ele pregou. Daí que os intérpretes entendem, então, ele pregou durante 120 anos. Saindo um pouco desse entendimento e entrando na questão de ser pregador, fica uma questão para nós aqui. Ele é pregador, sim, mas Pedro fala que tipo de pregador ele é? Pedro fala, porque Pedro fala para nós aqui que ele, Noé, ele é o pregador da justiça. Aí você repara, Pedro não disse que Noé era pregador do evangelho, pregador da salvação, ou pregador da oportunidade de salvação para os homens daquela época poderem também entrar na arca e também serem salvos. Mas Pedro fala que Noé é pregador da justiça. Então, por que Pedro não usou então que Noé era anunciador do evangelho, anunciador da proclamação das boas novas, anunciador da salvação daquele povo que poderia ocorrer se aquele povo se arrependesse das maldades que eles estavam cometendo naquela época? Você repara então que Pedro não usa essa expressão pregador para a salvação, mas Pedro usa a expressão pregador da justiça. E aí vem outra questão: que justiça é essa que Noé seria pregador? Noé traz uma mensagem de juízo. A mensagem de juízo nós já lemos, você sabe, Gênesis 6, capítulo 6. Deus se arrepende da criação da humanidade. O mal está dentro do coração do homem daquela época. Deus se arrepende e quer destruir toda a humanidade, mas não destruir a humanidade toda.
Tanto é que ele acha graça em Noé, que é justo, que é íntegro e que o ama, que o adora a ele, Deus. E Deus salva Noé e mais 7 pessoas que faziam parte da família de Noé. Mas a questão que essa pregação de Noé nos parece então que seria uma pregação relacionada não à oportunidade de salvação. E olha que nós temos interpretações que levam a entender que Noé teria pregado e trazido uma pregação de salvação, chamando para arrependimento. É pregador da justiça. E observamos isso que no versículo 4, a Bíblia fala na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, que são os anjos decaídos, antes precipitando-os no inferno, e os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo, versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Então nós entendemos que essa mensagem, o que Deus fez, Deus condenou os anjos decaídos, não é isso? Os espíritos imundos, anjos decaídos, anjos que o serviam, mas se rebelaram contra ele. Versículo 4 fala que Deus não poupou esses anjos quando pecaram, mas na verdade Deus os precipitou no inferno. Então Deus cometeu em relação a esses anjos um juízo condenatório, lançando-os no inferno, não é? E da mesma forma a Bíblia fala no versículo 5 que Deus não poupou o mundo antigo. O mundo antigo é o mundo de Noé, é a humanidade no tempo de Noé. Deus também, da mesma forma que ele não poupou os anjos decaídos, ele não poupa esse mundo antigo, mas ele preserva Noé. Preserva Noé como sendo o quê? Como sendo o pregador da justiça. Então você vai entender aí que essa pregação de Noé, possivelmente nesses 120 anos, não é? Registrados em Gênesis 6, versículo 3, essa pregação de Noé é uma pregação versada, voltada para juízo condenatório daquele mundo antigo. Por isso que a Bíblia fala, ele não poupou o mundo antigo, ele os condenou, em virtude deles terem tomado a atitude de se voltarem contra Deus. Todo aquele povo que se misturou entre a linhagem de Sete e a linhagem cainanita que se misturou, eles se voltaram contra Deus. A pregação de Noé, por isso que Pedro coloca aí, a pregação de Noé não é uma pregação para falar de oportunidade de salvação, não é uma pregação para falar de salvação propriamente dita, mas é uma pregação de justiça, de juízo condenatório, como você vê Pedro falando aqui. O Senhor Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Quem é pregador da justiça, Noé, esse pregador, é porque ele trazia na sua pregação o juízo. Noé então passou os 120 anos chamando a atenção daquele povo para o que eles fizeram, para a maneira como eles agiram em relação ao Senhor Deus. É uma pregação de juízo que o Senhor Deus dá a Noé, e Noé fala: será que Deus então queria salvar esse povo realmente? Será que o Senhor Deus queria dar oportunidade de salvação para esse povo realmente? Será que é isso que a Bíblia coloca para nós? Então vamos ver aqui alguns versículos para poder entender isso. Hebreus capítulo 11, verso 7, e eu vou abrir para você aqui, esse texto de Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, Noé era temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação. Bom, para a salvação, mas salvação de quem? Do mundo antigo? Daquele povo antigo, daquela geração de homens maus? É para eles que Noé prepara a arca para a salvação? Vou continuar a ler o versículo. Diz assim: sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A arca que Noé aparelha, que ele constrói, que Deus ordena ele construir, é uma arca que visa salvar a família de Noé, aquelas 7 pessoas, esposa, 3 filhos, 3 noras, ou seja, a casa dele, a família dele. E a Bíblia fala, pela qual, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então ele, ao construir a arca para salvar a sua família, ele está servindo a Deus e no juízo condenatório de Deus a este mundo perverso de então, que é totalmente contrário ao Senhor Deus, que causou tanta indignação e revolta para Deus, que Deus toma a decisão de exterminar a humanidade. Mas aquela humanidade
não da maneira geral, tanto é que ele preserva Noé e a sua família. E ele fala, pela qual condenou o mundo e se tornou ele, Noé, herdeiro da justiça através da fé. Ele é herdeiro da justiça de Deus, ele traz o juízo condenatório através da fé dele. A fé de Noé mostrava quem era Noé. A fé de Noé era em Deus. Noé era um homem temente a Deus. Deus se agrada de Noé, e ao se agradar de Noé, Deus salva a casa de Noé. Mas de todos aqueles homens, o único que Deus se agradou foi Noé, porque ele era o único que realmente tinha um coração voltado para Deus. O restante, como a Bíblia coloca, eram homens maus, continuamente maus, tanto que Deus se arrepende de criar a humanidade. Então você repara que o juízo, a pregação de Noé é uma pregação condenatória, é uma pregação de juízo de Deus sobre o mundo antigo. E a ideia do Senhor Deus é salvar não aquele mundo antigo, mas salvar Noé. A aparelhagem da arca, a construção da arca visa entrar ali dentro a família de Noé e visa entrar ali dentro todos os animais, macho e fêmea, para que quando Noé, depois do dilúvio, pudesse sair da arca, desse continuidade à espécie humana e também desse continuidade ele, com aquele macho e fêmea de cada espécie de animal, aos animais criados pelo Senhor Deus. Mateus 24, versículo 37, nos mostra também essa pregação de Noé e nos mostra se ela é uma pregação para a salvação ou uma pregação para juízo. Mateus 24, versículo 37, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo à terra, na Maranata, vem o Senhor Jesus, na parousia, é para aplicar a esta terra um juízo de salvação? Não, um juízo condenatório. Cristo vem e quando ele vem, ele arrebata a sua igreja, que recebeu em vida a mensagem da salvação e pelo Espírito Santo abraçou a Cristo como Senhor e Salvador, mas para o restante do mundo, Cristo vem como um juízo condenatório. Tanto é verdade que a Bíblia chega a dizer que quando Cristo voltar, as pessoas, as nações da terra vão se lamentar. Por que se lamentar se Jesus está voltando? Se lamentar porque durante o tempo dessas pessoas em vida na terra, elas não abraçaram pela fé a Cristo Jesus, não creram nele, não acreditaram nele e se negaram a acreditar nele, não olharam para o Senhor Jesus, não olharam para Deus, rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus. E quando eles verem Cristo voltando com seus anjos, no final dos tempos, na parousia, vão se lamentar. Então a vinda de Cristo, ela traz um juízo condenatório para as pessoas. Da mesma forma que a mensagem que Noé trouxe durante esses 120 anos em que ele estava na terra antes do dilúvio, é uma mensagem condenatória, é uma mensagem de juízo do Senhor Deus sobre aquele povo, né? Mateus 24, 37 nos traz então não uma mensagem, uma pregação sobre salvação, mas uma pregação sobre juízo, da mesma forma que é a mensagem de juízo de um Cristo que vem na parousia resgatar a sua igreja, mas mostrar que o mundo está totalmente condenado, o mundo está totalmente condenado. Agora, vamos para encerrar aqui. Se essa mensagem dele é uma mensagem de juízo, não é? Então vamos fechar entendendo o seguinte: se não fosse mensagem de juízo, e fosse mensagem para a salvação, de arrependimento durante esses 120 anos, ninguém teria se arrependido durante esse período de tempo. Durante 120 anos Noé pregando, pregação da justiça, ou pregação da salvação para a oportunidade, ninguém teria sido salvo nesse período, porque Gênesis 6, versos 17 e 18, nos fala aqui quem é que vai entrar na arca. Deixa bem claro para nós quem é que vai entrar na arca. Gênesis 6, repetindo, 17 e 18, diz assim para nós: porque estou para derramar, Deus dizendo, águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Deus fala para Noé que ele vai derramar águas em dilúvio, ou seja, água em grande extensão, que vai inundar a terra de então,
e para consumir, acabar, extinguir o quê? Toda a carne em que há fôlego de vida. Então a ideia do dilúvio, de fato, é extinguir toda a carne, seja animais irracionais ou animal racional, que é o homem, criatura criada pelo Senhor nosso Deus, a sua imagem e semelhança. E no 18, Deus mostra que, ao contrário desse juízo condenatório para o mundo antigo, Deus não exerceria esse juízo condenatório para Noé, porque no verso 18 diz assim: contigo, porém, Noé, estabelecerei a minha aliança. Olha, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres do teu filho, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás Noé entrar na arca, para os conservarem vivo contigo. Então a ideia de Deus é de uma restauração da sua criação, uma restauração da sua criação no que tange as espécies dos animais, porque macho e fêmea ele coloca dentro da arca para salvar, e para quando as águas baixassem, Noé permitir que esses animais adentrassem a terra seca e se reproduzissem, esses animais. E Noé também é colocado também, a família dele, como sendo a precursora novamente da multiplicação da humanidade, porque Deus conserva Noé, conserva a sua casa, porque Deus não tinha intenção de extinguir a humanidade, mas sim extinguir a humanidade de então, aquelas pessoas que ali estavam. A pregação de Noé, então, nos parece, não é uma pregação para salvação ou para arrependimento, como muitos interpretam dessa forma, para que as pessoas elas se arrependessem, porque se assim fosse, pelo poder de Deus, pelo Espírito do Senhor Deus, isso aconteceria. Mas você se lembra o que a palavra de Deus nos fala sobre a questão do Espírito? Porque nós verificamos o seguinte: o versículo 3 de Gênesis 6, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus está dizendo que o Espírito dele não agiria para sempre no homem, os dias desse homem seriam 120 anos, mas Deus está falando dentro de um critério daquele tempo, daquela época, para aquelas pessoas. O meu Espírito não agirá para sempre, é como se ele dissesse, neste homem, nesta geração, neste povo que está aqui, neste povo da época de Noé, meu Espírito não agirá para sempre. Meu Espírito está contendendo com esse povo. Por quê? Porque este povo é carnal, e sendo carnal, esse povo não olha para Deus, abandonou o Senhor. E os seus dias desse povo carnal, da época de Noé, essa geração corrompida em que a maldade imperava, será 120 anos, porque é o tempo que Deus dará dentro da sua mobilidade, dentro da sua mobilidade, Deus dará mais 120 anos para naquilo que ele já decretou na sua imutabilidade, que Deus não muda, já tinha decretado que ele acabaria com essa humanidade, mas dentro da sua mobilidade ele dá 120 anos. Para quê? Para que Noé exerça a pregação da justiça e para que Noé diga para aquelas pessoas o quão errada elas estavam. Se Deus quisesse salvar aquelas pessoas, Deus agiria com o Espírito dele e salvaria aquelas pessoas, mas ele já tinha dito: olha, com esse povo, com essa geração, o meu Espírito não estará com eles, meu Espírito não agirá para sempre neles. Eles só terão mais 120 anos, e aí Noé se torna o pregador, não da salvação, mas pregador do juízo, da informação, do juízo para este povo. É uma alusão ao que vai acontecer quando Cristo retornar na parousia. A pregação do juízo a pregação da salvação está sendo dada, mas quando Cristo voltar na parousia, ele voltará e virá com o juízo condenatório, e dentro dessa mobilidade do Senhor Deus, dele dar tempo para o povo ouvir a palavra dele, Deus está dando esse tempo desde que Cristo veio até o retorno de Cristo na parousia, para que o povo se arrependa. Mas na época de Noé é diferente. Na época de Noé, Deus já tinha deixado bem claro que quem entraria na arca seria Noé e sua família, e as espécies de animais que ele tinha colocado. Em nenhum momento Deus coloca que o povo daquela época entraria também. Ao contrário, quando você olha a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, nos mostra claramente que Deus já tinha condenado, colocado em juízo aquele mundo antigo. Ficamos por aqui.
no estudo sobre a questão dos 120 anos. Esperamos que você tenha gostado e tenha entendido a palavra do Senhor Deus. E para a semana que vem, nós falaremos e fecharemos falando sobre quem são os gigantes que aparecem em Gênesis 6. Quem são esses gigantes que aparecem ali, e se de fato era um gigante mesmo, ou essa palavra significa uma outra coisa que não um homem de grande, farta estatura. Deus te abençoe, shalom, e até a próxima oportunidade no estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Irajá.